Boa noite. Opa! E aí, Salve, Genoa? salve. Tudo Estamos aí. bem, rapaz? Foi Tudo rápido e bem? Boa foi noite. tranquilo. É isso aí. Boa noite a todos que estão entrando, pontuais aqui na nossa live para falar de Festim Diabólico do Hitchcock. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que estão aí nos assistindo que eu e o Sávio fomos colegas de faculdade de comunicação social na PUC, né? Isso já faz até, Longos tempos. até meio constrangedor dizer quanto tempo faz, né? Mas algumas décadas aí, acho que a gente É, pode vamos ficar, falar. vamos ficar nas décadas, poucas, por Pois é, enquanto. algumas décadas e é muito bacana reencontrar o Sávio aqui no. As redes sociais têm essa coisa de boa, né? Elas reaproximam as pessoas que foram próximas em tempos como a faculdade, né? Cada um segue o seu caminho e é muito legal aqui, assim, perceber que hoje a gente divide esse amor pelo cinema, né? Pela arte O cinema que, e que faz também, pensar. pois é, e também tomamos gosto por dar aulas, né? Então é bacana isso também, né? Você na área de filosofia, eu na área de cinema. E aí Genoa tem quando uma a gente variação encontra, grande, né? Professor, crítico de cinema, DJ. pois é, Eu acabei não sou tendo capaz que. de fazer tanta coisa bacana ao mesmo tempo, não. Não, imagina, isso é mais por uma questão de sobrevivência também, né? Que hoje em dia. Mas, enfim, o fato é que há essa coisa que nos une, né? Que é a paixão pelo cinema, a paixão por a admiração por Alfred Hitchcock. E aí, quando o Sávio levantou a bola, pô, vamos trocar uma ideia sobre o Festim Diabólico, eu falei, ótimo, já que eu vou em breve dar um curso sobre o cinema do Hitchcock, né, falando das adaptações literárias, no caso o Festim Diabólico é a adaptação de uma peça, né, de 1929, eu achei perfeito. Inclusive eu não tinha ainda revisto o filme para o meu curso, começa semana que vem, mas a aula do Festim Diabólico vai ser daqui a 15 dias. Então ainda não tinha revisto o filme. E revendo o filme, fiquei muito impressionado como o filme feito em 1948, ele é um filme bastante atual, né? Tristemente atual Tristemente para os atual. momentos, para o momento que a gente está vivendo de banalização da vida, né? E talvez a gente encontre variações dessa patologia, né? Digamos assim, dos personagens principais, né? E Movimentos autoritários variações correndo o mundo inteiro. exatamente no nosso Vivendo, a gente está vivendo isso na cotidiano. pele no Brasil também. Pois é, exatamente. Mas o que é interessante é e eu acho que é isso também que despertou a atenção do Sávio, é que é um filme em que um dos protagonistas, vivido pelo James Stewart, é um professor de filosofia, né? E ele teria sido o mentor do assassinato. E então acho que eu vou só para quem não lembra ou quem não teve chance de rever o Festim Diabólico, né? O filme começa com o assassinato. A primeira cena é a dupla, o Brandon e o Philip, estrangulando um amigo deles, o David, né? Um colega deles, amigo de faculdade, tal, colégio, e estrangulam o David e colocam o corpo, o cadáver dele, dentro de um baú e servem o jantar em cima desse grande baú, né? E, e o que é interessante observar é que isso era uma morte planejada, era um jantar planejado para celebrar a morte, porque para esse jantar eles convidam os pais do David, a noiva do David É, e outros amigos deles, então é uma coisa sordidamente planejada, né, é curtidamente um sadismo muito refinado. exatamente. E como o filme aí começa a entrar a genialidade do Hitchcock, né? Porque como o filme se passa em tempo real, né? Naquelas 1 hora e 40, né? Toda a ação do filme se passa na duração do filme, que é 1 hora e 40. Então vocês imaginem que aquele cadáver estava fresquinho, né, ali dentro daquele baú. Eles matam o cadáver, eles matam o David pouco antes da empregada chegar.
que vai servir o jantar, né? E depois, logo em seguida, para os convidados, ou seja, eles antecipam a chegada do David na festa, no jantar, para matá-lo, né? Matam o David e aí em seguida, logo em seguida, chega a empregada e em seguida começam a chegar os convidados. E o cadáver do David está ali. É Então, engraçado que o o título em que. português, inclusive, Janu, é É, bem mais interessante do que o título em inglês, né? Festim Diabólico eu sim, acho um título é. muito legal, porque tem uma O ideia de título em inglês. banquete, Sim, sim. O um título em banquete inglês é sádico. rope, é a corda, né? Que é um instrumento que eles usam para estrangulá-lo, né? A corda. E em português ficou festim diabólico, que eu acho bem, bem interessante mesmo, quase poético, né? É, Então, sonoro. pois é. Então, o que é interessante, em primeiro lugar, que eu acho que vale a pena falar, é que o filme ele é adaptado de uma peça, né? Essa peça ela foi escrita pelo Patrick Hamilton, se eu não me Patrick engano, Hamilton. Patrick Hamilton em 1929. E ela, por si só, já era inspirada, a peça do Patrick Hamilton de 1929 é inspirada num fato real, num assassinato real que aconteceu em Chicago, o famoso caso Leopold and Loeb, em que dois amigos mataram um menino da vizinhança de 14 anos pelo puro prazer de matar, né? E foi uma coisa bastante sórdida na época. E embora o Patrick Hamilton depois negasse que era totalmente inspirado pelo caso Leopold Loeb, mas fica evidente aí a semelhança. E aí o Hitchcock depois tem a ideia, ele viu a peça, né, quando a peça foi encenada em Londres, então ele transfere a ação para Manhattan, né, ele tira a ação de Londres e transfere a ação para Manhattan. E aí você pode imaginar, sendo em 1948, que, de certa forma, ao refletir sobre a banalidade do mal, ele estava refletindo também sobre o nazismo. Né? O nazismo estava fresco ainda, pode-se dizer assim, porque a Segunda Guerra tinha acabado 3 anos antes. Né? Mas o Hitchcock nunca em entrevistas enfatizou isso, que o filme seria uma leitura do nazismo. Mas o que é interessante é que há claramente, a meu ver, um interesse dele em levar para o filme uma certa discussão que teria que ser muito sutil por causa do código de produção de Hollywood, da censura na época, sobre a questão queer, né? A questão gay, porque os dois protagonistas são gays, eles são um casal gay, né? E há uma insinuação também, inclusive, de que o professor seria gay também, o professor de filosofia vivido pelo James Stewart. A diferença é que os dois atores que interpretam os dois assassinos, né, tanto o John Doe quanto o Fairleigh Granger, eles eram gays. Né? E o Hitchcock certamente pensou nisso, porque porque ele chamou para escrever o roteiro, eu esqueci agora o nome do roteirista, mas eu já vou dizer para vocês, ele convidou o Arthur Lawrence para escrever o roteiro, certamente tendo consciência de que o Arthur Lawrence era namorado do Fairleigh Granger. Então ele queria que o roteirista, de certa forma, colocasse nesse personagem do Philip, né, que é da dupla de assassinos, é o mais inseguro, é o mais manipulável, algum elemento queer ali, né, homossexual. Mas é Então sutil, é realmente sutil. é sutil porque na época não podia, imagina, que estúdio iria bancar, né? E aí entra um outro elemento também que é importante falar, é que esse é o primeiro filme produzido pelo Hitchcock. O Hitchcock, a partir desse filme, ele falou, agora eu vou ter autonomia para fazer do jeito que eu quero e eu vou produzir o filme. Então a Warner Brothers ela apenas compra os direitos do filme para distribuição, mas o filme foi produzido por ele, ou seja, ele tinha total liberdade para fazer o que quisesse, até porque ele queria fazer um filme tecnicamente ousado
em que a ação se passaria num único plano sequência, né? A gente sabe que tecnicamente para a época isso era impossível porque cada rolo de filme tinha 10 minutos, então você era obrigado a desligar a câmera para trocar o rolo. Então às vezes ele faz o corte, só que o espectador está tão envolvido com a história que ele nem percebe que teve um corte. E outras vezes ele disfarça o corte, né? Ele move a câmera para as costas de um personagem que está de paletó preto, e aí com isso ele desliga a câmera e depois volta para o paletó preto, você não percebe que houve um corte. Mas ele quer transmitir essa noção de continuidade temporal, né? E ao não cortar, né, ao abrir mão do corte, que é um elemento primordial, e, aliás, um elemento primordial na obra do Hitchcock, inclusive, né, a importância da montagem para você criar uma atmosfera de suspense na obra do Hitchcock era fundamental, a questão da montagem, mas ele quer com isso transmitir uma verdade. Tudo que há para ser visto no filme está ali. Não há nada que não é visto porque a câmera está mostrando tudo. O olhar da câmera é o olhar do espectador. Ou seja, não há o jantar corte. durou aquele período. Exatamente. O jantar durou aquele período e o espectador é voyeur desse jantar também. Ele está ali presente com os convidados, olhando tudo que os convidados olham também. E aí há um outro, dentro dessa questão da homossexualidade, é importante ressaltar, porque como eu falei, era um tema tabu em Hollywood, né? E quando eu digo que não fica, talvez fique claro, embora seja bem disfarçado, que os dois são homossexuais, né? A dupla dos assassinos, mas o professor não fica tão claro, porque o professor é o James Stewart, né? O James Stewart é a personificação do homem comum americano heterossexual, né? Então ele não tem, segundo consta, o James Stewart sequer desconfiou que o personagem dele pudesse ser homossexual. Então, essa questão da homossexualidade fica presente também sob um aspecto estético que a gente pode notar, que é o seguinte: o cadáver do David, ele está dentro do baú durante o filme inteiro. Esse cadáver dentro do baú é, de certa forma, uma metáfora da homossexualidade dentro do armário. Olha só, não na tinha pensado Hollywood nisso. daquela época, da Hollywood daquela época, né? A homossexualidade está ali na cara de todo mundo, A né? expressão agora é Mas sair do baú, então. sair do baú, mas a hipocrisia da época não permitia. Então a coisa está escancarada ali para todo mundo ver, só que ninguém pode ver, né? Porque é uma festa claramente heteronormativa ali, né? Para celebrar o noivado dele com a Janet, bababá, bababá. Então, há essa outra leitura também, que eu acho que é muito válida, muito importante de ser feita. E antes de eu passar a palavra para você, Sávio, só queria colocar mais um elemento técnico que mostra a genialidade do Hitchcock, né? Além de tentar dar a impressão de que é um plano sequência só, né, sem cortes, ele ainda, para tornar mais real ainda a coisa, ele ainda gravou com som direto. Ou seja, não tem pós-produção sonora. E com isso, como é que você fazia? Como é que você filmava a câmera passeando por aqueles corredores, né? Ele fez um piso, a produção providenciou um piso que era de um material extremamente silencioso, para que na hora em que os cenários, as paredes eram móveis, então você poderia tirar as paredes do lugar, empurrar as paredes para frente e para trás, e não faria barulho, por causa desse piso silencioso. Então tem vários detalhes. Quando o personagem do James Stewart resolve entregar os assassinos chegando na janela e dando 3 tiros para o alto,
esse é um elemento que ele coloca na pós-produção, né? E aí chegaram para eles e para o Hitchcock falaram assim, eu tenho aqui um barulho de um barulho de sirene da polícia, você não quer botar um barulho da sirene da polícia baixinho? Aí o Hitchcock falou, não, vai ficar muito artificial. Então o que o Hitchcock fez? Ele contratou uma ambulância, uma sirene ou um carro de polícia e pediu para o carro de polícia passar a 2 quilômetros do estúdio e ligar a sirene. Então, quando a 2 quilômetros do estúdio o carro de polícia ou a ambulância, sei lá, ligou a sirene, aí ele gravou o som para dar a impressão de fato que eles estão lá no alto do prédio, porque é um apartamento alto, e a sirene é de verdade. O próprio cenário atrás, né, que é uma maquete de Nova York que eles fizeram, e aí para você transmitir a ideia da passagem do tempo nessa 1h40, porque é entre o anoitecer e já de noite, as nuvens se mexem, né? Então eles aproveitavam ou algum momento de troca de rolo, ou algum momento em que a câmera estava enfocando algo no lado oposto da janela, aí a pessoa tinha um funcionário lá atrás que mexia a, a, a nuvem lentamente. Nessa época não tinha efeitos especiais de computador, né, pessoal? Então era Tinha assim, tinha alguém alguém que fazendo. chegava e movia a nuvem ali lentamente. Então Tudo no são manual. coisas que fazem do Hitchcock esse cineasta genial, fora as sacadas de humor brilhantes no roteiro. Enfim, tem mais coisa que eu vou falar depois, mas eu queria passar a palavra para o Sávio, porque a grande provocação né, como é que Hitchcock e Nietzsche se sairiam aí juntos nesse jantar, né? Até que ponto Nietzsche é culpado ou é Pois é, pois inocente, é. né? Vamos lá, Sávio. Porque, assim, tem uma coisa aí que é bastante interessante, que você tocou rapidamente, que é o fato da gente não. Quer dizer, o próprio Hitchcock, ele revela, numa primeira cena, eu fiquei pensando, a única cena externa que tem no filme é a primeira, e depois não tem mais nada, né? Depois você tava. Uhum, Tem que ser realmente muito genial para você ficar num ambiente só e fazer um filme desse nível. Toda a uhum, transposição de teatro para cinema que a gente enxerga, em geral, não funciona muito bem. Então a gente fica sabendo antes do protagonista, muito antes, tudo que vai acontecer. Eu estava hoje de manhã pegando o Imagem em Movimento do Gilles Deleuze, um livro impressionante, e ali fui lá ver a parte em que ele toca no Hitchcock, e ele coloca o Hitchcock como um inventor da imagem mental, aquele que produz uma espécie de crise na imagem-ação, por mais realista que o Hitchcock pretenda ser, né, esses detalhes todos tão fundamentais para criar um clima, ele também trouxe. Você estava falando da câmera que vaga pelo cenário. uhum. Eu achei curioso que às vezes ele sai completamente dos personagens, fica circulando pelos objetos. A câmera tem um movimento totalmente próprio. Então, acho que inclusive a gente se sente absolutamente participante desse jantar. Então, essa coisa da gente saber antes o que vai acontecer é uma introdução que me parece dele, e o modo como o James Stewart vai pegando as falhas, principalmente do Philip, né? A todo momento Uhum. ele vacila. Chega uma hora que ele chega a tocar em Crime e Castigo do Dostoiévski. Dostoiévski, Então, tipo assim, eu já estou me assumindo como culpado aqui, né? Só para posicionar aí. Crime e Castigo é isso. É um cara que acha também que uma mulher merece morrer, ele mata essa mulher e depois fica aí numa crise de consciência profunda, típica, inclusive, do Dostoiévski. E acaba que, em dado momento, ele inclusive quer realmente obter ele quer que o cara descubra realmente o que ele fez. Por isso que eu fiquei pensando se esses dois personagens não tinham, de certa maneira,
no inconsciente essa vontade, né, de ser descobertos. Queria até depois que você comentasse um pouco sobre isso. Quanto à presença do Nietzsche no filme, a gente fez uma promessa, a gente tem que cumprir essa promessa, né, Jano? Uhum. E, bom, esse Nietzsche que está aí é um Nietzsche absolutamente distorcido. Quando você estava falando, eu fiquei pensando, foi introduzido, inclusive a presença do nazismo foi introduzida no filme, porque em 29 ele não poderia ter feito isso. Então foi uma Com coisa certeza. realmente intencional trazer esse problema do pós-guerra e talvez, de certa maneira, apontar esses desvios que foram feitos no pensamento do Nietzsche e foram feitos, inclusive, dentro de casa. Vontade de Potência, que é o livro que, de certa maneira, inspira, é um livro que ele deixou inacabado. Ele entrou numa espécie de crise neurológica e ficou nisso até morrer. Aos 44 anos, Nietzsche deu uma pifada mental e a irmã ficou sendo responsável, ficou sendo curadora da obra dele. E esse livro estava inacabado, Vontade de Potência. E aí ela fez, né, casada com um nazista Forster, o nome dele. Elizabeth Forster Nietzsche é o nome dela. E ela fez as colagens, né, os recortes que ela queria na obra. Era, inclusive, ela mesma próxima a Hitler. Quando ela morreu, o regime nazista fez uma grande homenagem a ela e tudo. Então, quer dizer, de alguma maneira, o personagem, né, esse personagem tão libertário do Zaratustra, esse profeta que Nietzsche indica, esse homem que está por vir, alguns chamam de super-homem, mas assim, o mais correto seria a gente chamar de além-homem, porque esse, né, esse super-homem ele não nasceu ainda. Essa é uma primeira distorção realmente absurda. Ela quis ligar o Zaratustra a Hitler, indicando que ele fosse o super-homem, quando, na verdade, Nietzsche nunca indicou que esse homem já existisse. Então, era um futuro ainda por vir e ele nem sequer sabia quando isso ia aparecer. A todo momento, ele próprio se dizia extemporâneo. Nietzsche tinha um vigor estético. A arte, de certa maneira, salvaria a vida de uma mesmice, de uma aridez. Então, e não tem nada mais distante do nazismo também do que esse vínculo estético. Então, se a gente for avaliar com calma os conceitos que são trabalhados por Nietzsche, a gente vai desmontando essa visão distorcida que ela produziu. Até porque um regime que aprisionasse, um regime que hierarquizasse dessa maneira, que fizesse com que a gente não, né, que se afastasse da arte como se afastou, o endeusamento de uma figura política, tudo isso está completamente em desacordo com Nietzsche, porque ele queria acabar com isso. Ele fala em certo momento que ele quer que o homem coma a terra. E aí, quer dizer, quando você endeusa uma figura política, você coloca esse cara em outra dimensão. É o que no jargão filosófico se chama de metafísica. Algumas palavras assustadoras que a filosofia traz. Mas, assim, a minha ideia, desde que eu comecei esse trabalho aqui, era dar uma desmontada nisso. Filosofia para Todos é uma espécie de subtítulo da minha página. Então, metafísica é simplesmente você estabelecer dois pavimentos. O pavimento, né, terreno e um segundo pavimento que seria melhor que esse, superior a esse. E, de certo modo, quando você... mesmo que você... Parece que realmente Hitler não acreditava em Deus, e aí
ele quer se colocar nessa posição, ele quer se colocar nesse lugar divino. De qualquer maneira, você substitui Deus por uma outra figura e você mantém um desvínculo com o nosso mundo, você mantém aquilo que ele vai chamar de ideal ascético. Então, existem vários grandes problemas. Uma outra coisa que me chama a atenção é a noção de eterno retorno, que está em Assim Falou Zaratustra, e que foi uma espécie de inspiração que ele teve, e diz respeito ao que se poderia chamar de uma ética nietzschiana, que é o quê? Você tem certeza de que está absolutamente inteiro naquilo que você está fazendo quando você faz um teste. Isso que você está fazendo agora, essa ação, se ela se repetisse por toda a eternidade, você continuaria fazendo isso? Então, é uma pergunta teste que se faz. Então, nesse sentido, já fica claro que, como Nietzsche está querendo que a gente aumente a nossa capacidade vital, né, a nossa capacidade de agir no mundo, fica absolutamente despropositado você pensar em matar alguém e ganhar força com isso, ou querer que isso se repita para toda a eternidade. Então, isso é uma discrepância radical também. Você tem um regime nazista que estimula a morte o tempo inteiro, que fala da guerra o tempo inteiro, e tem toda uma base nietzschiana que vai dizer sim à vida, que vai se encaminhar para a questão estética. Foucault chegou a chamar essa ideia nietzschiana de estética da existência, porque isso é legal também. Dentro da obra, ele vai ultrapassar a figura do artista, que estava lá muito presente no começo da obra dele, Nascimento da Tragédia, por exemplo, e ele vai querer que essa arte se incorpore às ações humanas. Por isso que ela se torna uma ética também. Ética e estética vão compor um casamento nesse sentido. Então, por isso que você faz esse teste. Quer dizer, você tem que se tornar uma obra de arte também. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação cuidadosa dos conceitos, a gente vê o nível de corrupção que ela trouxe para a obra dele, e isso acabou ficando. Isso acabou sendo uma visão viciada que Nietzsche deixou. E eu fico pensando se o filme não tem essa intenção, essa segunda intenção de quebrar essa má interpretação, que foram muitas, não só dela, mas tem um pensamento cristão que tenta também tirar o Nietzsche que ele deseja. Então, para mim, talvez Nietzsche seja um dos caras mais mal interpretados que a filosofia teve. Até porque surgiu um certo modismo em relação a Nietzsche, e toda vez que a gente tem um modismo, a gente tem também muitas interpretações desviantes. Então, a figura do super-homem, a figura do eterno retorno, essa questão da apologia à morte que o nazismo tem, e que, se a gente for pensar no culto às armas recente no Brasil, a gente se aproxima muito dessa realidade terrível. E é pensar que a gente pensou que tinha se livrado dessas coisas. Uhum. A gente criou uma certa ilusão, mas eu acho que tinha um pessoal aí num bueiro. E esse pessoal, na medida em que o momento se tornou propício, esse pessoal saiu dali e está nas ruas, não só nossas, como em vários lugares do mundo. É muito assustador pensar que a gente está passando por essas coisas, e me parece que a figura do Brandon, chega uma hora que o
que o James Stewart, depois que descobriu que eles eram os assassinos, ele pergunta: você queria ser Deus, Brandon? Então, a gente tem aí essa tentativa do próprio nazismo, me parece, de pegar Hitler e colocar nessa condição divina. Então, ele está ali como uma espécie de líder sádico. Eu acho que tem bastante aproximação. Isso que você falou da estratégia, essa coisa pensada para matar um amigo, e achar que com isso você está realizando uma obra de arte, é inacreditável pensar que morte e arte poderiam se encontrar. De vez em quando a gente ouve isso, o crime perfeito, como é que seria o crime perfeito, e misturar Nietzsche com esse tipo de barbaridade é simplesmente inacreditável. Ele fala de egoísmo. Nietzsche realmente fala de egoísmo, de amor a si mesmo. Mas ele coloca a figura do Brandon como uma figura egocêntrica. Aí realmente uma doença ligada a você achar que pode fazer qualquer coisa e não ter qualquer tipo de senso moral aí. Acho que começamos, né, Janô? A gente abriu os dois campos aí. Com certeza. Não, e já tem uma polêmica aí, porque você falou que queria ouvir minha opinião, né, sobre por que eles se teriam eles, feito isso. de alguma maneira, queriam que o crime fosse revelado, manter aquele cadáver no baú durante uma festa. Pois é, teve até alguém que comentou, que eu não consegui ver exatamente quem foi, que falou: eles fizeram isso porque eles gostariam de ser descobertos para que parassem de matar. Eu não sei se eu leria tanto por aí, não. Eu acho que a leitura que eu faria vem muito dessa questão, né, do Brandon, que é o mentor, né, da dupla, né, que é o Philip, é muito mais... se há algo que não encaixa com o Philip, né, é a noção de super-homem, né, porque ele é totalmente fragilizado, né, ele é totalmente inseguro, né, nervoso, ele se trai o tempo inteiro. Mas o Brandon não, o Brandon é de uma frieza, né, típica dos psicopatas. E eu acho que não é que eles quisessem ser descobertos porque iriam parar de matar, não, acho que não é por aí. Eu acho que ao se sentir um super-homem, um ser superior, né, até a Selma comentou que o professor de filosofia dela diz que ele não usa o conceito de... Ele não chama super-homem do Nietzsche, ele chama sobre-homem, né? Então, é melhor. interessante. É melhor. Pois é. Mas o que eu acho é o seguinte: ao se sentir esse ser superior, como ele inclusive fala, né, isso traz a ele a sensação da impunidade, né, claramente. Ele pode matar, se eu for descoberto não tem problema, porque eu sou superior. Né, não sei, o superior também vai para a cadeia, não sei se ele sabe disso. Né? Ele tinha certeza que não iria. Pois é, inclusive na história que teria inspirado a peça do Leopold Loeb, que foi um caso muito célebre em Chicago, né, no julgamento, o advogado de defesa deles foi muito célebre, e o advogado de defesa deles pôs a culpa na filosofia, né? Pôs a culpa na filosofia, né? porque... Mais um caso. Pois é. E falou, não, eles foram apenas ensinados. Então, o que o advogado de defesa conseguiu? Conseguiu que eles escapassem da pena de morte e fossem condenados à prisão perpétua. E eles acabaram condenados à prisão perpétua. Mas eu acho que na cabeça do psicopata, e aí, claro, obviamente que um psicanalista vai falar melhor do que eu, né, ele, por estar tão seguro de si, né, de que ele é essa raça superior, e como pertencente a essa raça superior,
o que ele está fazendo, né, ao matar o David e colocar dentro do baú e chamar todos os familiares e amigos para jantar em volta dele, ele está fazendo um experimento. Né? Aí entra a relação com o nazismo também. Está fazendo um experimento sem a menor preocupação moral, sem a menor preocupação de causa e efeito, de que ele possa ser punido por isso. Né? Vem muito a questão da impunidade, está muito próxima dessa questão do sujeito que se acha acima da... Eu sou um ser superior, eu estou acima da lei dos homens. Né? Então a lei dos homens não serve para mim. Eu acho que é um pouco por aí que faz ele tomar essa atitude. Tanto que quando eles são questionados pelo Rupert, né, pelo personagem do professor, do James Stewart no final, é como se o James Stewart pensasse, mas, poxa, como é que pode? Eu criei esse monstro, né, assim, algo que saiu do meu controle. E isso quando você, na sua fala, você relacionou com o que a gente vive hoje no mundo e no Brasil, isso é muito impressionante, né? Quando você usou uma expressão que esse esgoto andou em silêncio e esse esgoto hoje Submerso. emergiu, né, submerso, e agora esse esgoto emergiu. Por que esse esgoto emergiu? Né? Porque é uma ilusão nossa achar que o mundo é feito apenas de pessoas boas. Né? O que determina que o esgoto vai emergir ou não é a conexão moral que ele faz com a sociedade. Né? Se ele não enxerga nenhum pecado moral em emergir e mostrar como o seu instinto podre, que pode ser ou não influenciável por outros, por Bolsonaro, ou por Hitler, ou por Trump, ou por quem for. Né? Mas há, claro, uma essência dele ali, uma predisposição a isso. Né? Porque se ele tem uma mínima reserva moral, ele não vai se sujeitar a isso. Enfim, aí pode entrar um especialista em tecnologia para me provar, em neurociência, para me provar de que maneira as fake news mexem tanto com o cérebro das pessoas, que mesmo a pessoa sendo uma pessoa do bem, entre aspas, né, tendo uma reserva moral, ela vai se transformar por conta disso. Enfim, isso pode ser até possível. Esse líder psicopata não conseguiria fazer esse movimento de maneira solitária. Ele tem que encontrar um ambiente... Um receptáculo, né? Um receptáculo. Exatamente. E aí entra uma outra questão também. Entra a questão da falta de memória, né? Porque se a gente pensar, a Segunda Guerra acabou em 1945. Então já se vão aí quase 80 anos. Quase 80 anos. Já se vão aí quase 80 anos. E aí, por já isso estar tão distante, né? Os sobreviventes já quase todos morreram, né? E aí, com a ajuda dessas novas tecnologias, com a ajuda maligna dessas novas tecnologias, você cria uma sociedade polarizada em que é fácil você deturpar a história. Né? Hoje, se o meu filho chegar na escola e pegar um livro de história, não há mais a história, que é a história que a gente aprendeu, né, nos nossos livros de escola. Hoje, essa história continua existindo, né, o que de fato aconteceu, mas pode chegar um coleguinha dele, influenciado por um pai idiota, e falar, não, meu papai disse que isso tudo aqui é mentira, que o nazismo era comunista, que os nazistas eram comunistas, e qualquer loucura dessas que a gente lê por aí, que o nazismo era de esquerda, né? Que o nazismo era de esquerda, o termo que usava. Enfim, e aí tem gente defendendo a democracia. Né? A democracia o tirano é o democrata. Pois é, e aí fica e aí com isso, com os algoritmos nos confinando em bolhas, né, a pessoa se fecha cada vez mais na sua bolha e passa a acreditar que a verdade é essa. Então, com isso você facilita
que justamente surjam essas pessoas do esgoto, e essas pessoas do esgoto elas querem encontrar os seus representantes na instância superior da sociedade, que é a política, né? Então, por mais que a gente, ano que vem, elimine uma parte do esgoto, o esgoto vai continuar por aí, só esperando um outro esgoto, né? Talvez até um esgoto mais sofisticado politicamente para assumir o lugar dessa tosqueira que está aí. É. Então, é muito complicado. E o filme hoje mostra, né, como você frisou muito bem, né, a peça era de 1929, essa menção ao nazismo que o filme faz é a obra do roteirista, né, para relacionar de fato o filme com o nazismo, né, Ele como quis a chamar a Juliana escreveu, atenção desse perigo. né, a importância das instituições democráticas tem que estar sempre fortes. Só que o esgoto não enxerga a democracia como a opção, a melhor opção para reger a sociedade. Porque o esgoto acha que a democracia pertence a uma ideologia. Então é muito difícil, porque as pessoas, além de tudo, embruteceram, para não falar emburreceram, né? Então o filme, o Festim Diabólico, né, por todas as questões técnicas, a maneira como o Hitchcock trabalha o suspense não no sentido de descobrir quem é o assassino, quem morreu, porque isso a gente já sabe, mas o grande suspense é saber, né, por que que quando vão descobrir que o cadáver está ali, como, né? É. E Então, qual foi a trajetória lógica dele para chegar até lá? De é, vez em quando a câmera para no James Stewart e você fica vendo o cara pensando. Isso é que é legal, assim. Acho que foi isso que o Deleuze chamou de imagem mental. Assim, não é típico de um filme de ação você ter essa câmera fechada no rosto e a simulação do cara pensando, conectando os objetos, né? O modo como ele observou o chapéu. Então, a todo momento uhum, em que ele descobria alguma coisa nova, ele fechava no rosto para ver quase que a sim. gente via quase que um raio-x mental do personagem do Rupert ali. Não, Então você inclusive acha que um dos cortes é justamente no momento em que o Philip dá aquele ataque, né, dizendo, eu não quebrei o pescoço das galinhas e não sei o quê. E aí o Hitchcock corta, ali você percebe que houve um corte, por quê? Porque a câmera está o tempo inteiro em movimento por aquele ambiente. E naquele momento ele corta e aí ele fixa a câmera na cara do Rupert, porque o Rupert ali percebe, tem algo muito estranho. Então, enquanto os outros estão conversando e discutindo ali fora do quadro, a câmera está fixa nele, a câmera deixa de passear e a câmera se fixa nele para mostrar esse cara percebeu, né? Esse cara vai além, ele vai discutir, ele vai descobrir, né? De fato, e ele tem uma vai clareza desmascarar. surgindo, tem uma lógica sendo Né? construída, uma lógica Então é muito bem investigativa. feito. Tem um outro exemplo que eu até selecionei, que é quando a Janet, a noiva, ela chega e fala, o David não deve demorar, quando o Rupert chega, né? E ela chega e fala, o David não deve demorar. E aí o que o Hitchcock faz nesse momento, quando ela fala o David não deve demorar? O Hitchcock abre o plano da câmera para mostrar todo o ambiente, e ao abrir o plano, ele enquadra o baú em primeiro plano, né, nesse momento. Então, quando ela fala o David não deve demorar, o Hitchcock está nos falando, o David já está ali, aqui no baú, no mesmo plano. Então ele abre o plano, entendeu? Então ele trabalha esse tempo inteiro, mesmo sem os cortes, sem a montagem tradicional, a gente pode ver que ele enquadra às vezes em close um personagem, depois passa para close de outro ou abre, como se ele fizesse essa decupagem sem os cortes. É muito engenhoso, é uma experimentação que ele faz e que ele é o primeiro filme dele a cores também, isso é importante frisar, né? Que é interessante como ele trabalha com a questão do pôr do sol ali, das cores, da tonalidade, para a gente ver que o tempo está passando dentro daquela sequência, e ele aproveita para experimentar, como depois ele experimentaria em outros, sobretudo no Psicose também, que é um filme extremamente experimental, ou seja, dentro da engrenagem hollywoodiana, comercial, o Hitchcock era um autor de cinema, era um gênio, e felizmente a turma da Cahiers de Cinema, o Truffaut,
perceberam isso, né, e passaram a valorizar não só ele, como outros grandes cineastas americanos, hollywoodianos, que eram vistos pela inteligência como cineastas menores porque faziam filmes comerciais. Então, hoje, é importantíssimo para o crítico, especialmente para o crítico que está começando, quem tiver aí críticos começando, que estiverem assistindo, nunca tem um preconceito, não há uma arte superior à outra, né? Assim como a gente essa questão também entra as outras artes, mas assim, dentro de um filme comercial hollywoodiano pode ter uma obra de arte aí com muito mais profundidade e significados do que um filme europeu super cabeça, né? Pode ser que isso venha com o tempo, né? Assim como o Festim Diabólico teve a sua importância reconhecida com o tempo também. Existe um certo preconceito dessa inteligência contra aquilo que se torne popular, como se Uhum, a popularidade de alguma coisa não pudesse combinar com um conteúdo sensacional. Você tinha sim, comentado do baú aí, acho que entra de novo naquela questão de uma intimidade que ele cria com o público, assim, com quem está assistindo, com o espectador. O espectador, de novo, está dentro do filme. Porque, assim, ela está falando uma coisa qualquer sobre o David e ele está dizendo assim, olha só, nós dois sabemos que não é nada disso. Tem uma uhum, cumplicidade entre com ele certeza. e quem tá assistindo. Bem, bem bacana. Teve um comentário aqui, não sei se o nome dela é Rosário, sobre essa questão deles serem descobertos. Ela coloca assim, essa leitura de querer ser descoberto para parar de matar pode ter a ver com a psicanálise. O outro comete vários atos falhos que levaram o professor a deduzir o crime. Realmente o Philip ele não consegue se segurar, assim, ele, ele não tem essa coisa psicopata. Engraçado que ele é tão fraco que mesmo com tudo isso, eu não lembrava, é ele que mata, ele é que puxa a Uhum, corda. sim, são as mãos Então dele. é subserviente até nesse ponto. Eu fiquei pensando assim, se o Brandon é Hitler, a gente tem ali na figura do Philip um cabo, você falou da banalidade do mal, a gente tem ali um Eichmann, por exemplo, que é aquele Uhum, que faz as coisas de maneira burocrática e vai sendo levado. Não sei, a gente pode pensar no povo alemão que dizia que não estava sabendo o que estava acontecendo. Né? Eu visitei um campo de concentração em Dachau. O campo de concentração ficava a 1,5 km da cidade. Então, é, como é que uma população inteira não percebe? Vai entender o quê? Aquilo é um campo de trabalho? Que pois campo é. de trabalho? O que é feito naquele lugar? E aquelas cinzas todas, aquela fumaça que não para de sair? Ninguém tem dúvidas, ninguém hesita, ninguém pergunta. Por isso que até hoje o tema do nazismo é algo que os alemães não conseguem trabalhar. Né? Você não tem um alemão realmente estudando de maneira séria a questão nazista, porque virou um tabu, assim. E eu ia te perguntar, dentro do cinema, você fez agora um curso sobre Tarantino, o gênio, Uhum, outro gênio contemporâneo, e, e ele fez com o tema, porque assim, o Charles Manson, ele absorveu alguma coisa dessa má leitura de Nietzsche, dentro daquelas coisas malucas dele, de hipismo, naturismo e, e uma má leitura de Nietzsche também combinada, ele fez aquilo lá, cometeu aquele crime com a Sharon Tate e tal, e é como se eu estou vendo no Tarantino um movimento de resgate, sabe, eu vou recontar essa história de outra maneira e vou querer que esses caras não acabem bem definitivamente nessa história toda. Então incendiou o cinema em Bastardos sim. Inglórios com a cúpula nazista e, né, também fez aquela coisa incendiária na piscina. Esses caras, os acólitos do Charles Manson, todos foram destruídos ali pelo filme.
Eu queria que você É, falasse um pouco do Tarantino não, ele mantém a Sharon, ele reescreve a história, né? Então a Sharon Tate não é assassinada pelo Charles Manson no final, né? Uma belíssima homenagem a ela, né? Porque era uma vez em Hollywood. Hollywood é a fábrica de sonhos, de ilusões, né? E o Tarantino faz isso muito bem, né? O tema da vingança também é um tema muito presente na obra dele, né? E quando ele faz o Hitler morrer num cinema fuzilado, né, no incêndio, nada mais é do que isso. É a ficção, o poder da vingança pela ficção, assim como com o Django Livre também, com os escravos. Né? também, Agora, o que é interessante, já que você citou o Charles Manson, é que no filme Era Uma Vez em Hollywood, o Charles Manson é muito superficial. Ele só aparece ali um pouquinho. E aí no livro, cadê? Eu estava até com o livro aqui. No livro, que ele lançou um romance depois, né? O Era Uma Vez em Hollywood, que ele pega as situações do filme e expande, né? Faz uma outra história, pega só algumas cenas iguais. Então ele desenvolve mais o personagem do Charles Manson, para a gente entender, de certa forma, a cabeça de um psicopata. Então, o que o filme deixa claro, o que o livro deixa claro, que talvez o filme não deixa, obviamente, porque é muito superficial, é que o Charles Manson ele vai atrás da casa lá onde o Polanski está morando com a Sharon Tate, porque essa casa pertencia a um produtor. E esse produtor, o Terry, ele produziria um disco do Charles Manson, porque o Charles Manson queria ser músico e tal. Então ele era amigo de um dos integrantes dos Beach Boys. E sim, aí sim, sim. eu não me lembro se eu acho que é o Brian Wilson. E o Brian Wilson dava força para ele lançar o disco, e o Terry tinha prometido para ele que ia produzir esse disco, e depois o Terry chegou à conclusão que o disco era uma merda, que ele não ia produzir, e agora eu tenho que me livrar desse mala aqui. E aí E o cara, aquela e o visita. Manson fica obcecado com ele, fica Exatamente. Aí o stalkeando o cara. Manson fica obcecado com ele, não só. Ele sabe que o Terry não mora mais na casa, quem mora é o Polanski lá com a Sharon Tate, como ele manda, ó, mata quem está lá, não importa se o Terry não está, mata quem está lá, porque essa casa pertenceu ao Terry. Então, o ponto que eu queria chegar, para a gente voltar para o tema da nossa live, do Festim Diabólico e dessas questões, é que o que move o Charles Manson, que era um psicopata, é também o que move esse esgoto que a gente está vendo que contaminando a sociedade hoje, que é o ressentimento. Né? São pessoas extremamente frustradas e ressentidas, ou seja, ele queria ser um músico, queria gravar um disco, o cara não gravou o disco, não deu, então eu vou matá-lo, né? Eu vou me vingar. Né? Eu sou um ressentido. Vivemos hoje no Brasil, o que temos é um governo de ressentidos. Todas aquelas pessoas que estão nesse governo são pessoas frustradas e ressentidas em todas as áreas. Então você bota um ressentido lá para cuidar da Fundação Zumbi dos Palmares, bota um ressentido no Ministério da Educação. É só ressentido, é gente que tem o ódio, que carrega o ódio dentro de si, Que porque não deu certo em nenhuma outra pessoas coisa que fez. são pessoas, exatamente, são pessoas fracas, né? São pessoas burras, né? Não sei se burrice talvez seja até algo mais forte, mas enfim, são ressentidas E, e o engraçado é Charles que Manson é um ressentimento que liberou uma patologia, uma psicopatia dele. que é o caso, me parece, do Hitler também, que queria ser artista, Também, 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 foi recusado nas escolas de arte em Munique e certamente exerceu a psicopatia em larguíssima escala. também. É Interessante você claro falar do que há ressentimento. diferença. Claro que há diferentes níveis e graduações, né? Mas é aquela piada recorrente, né? Quando a gente vê um machão que quer o tempo inteiro exibir a sua virilidade, né? Se afirmar como macho, qual é a piada que se faz? Ah, ele deve ter o pau pequeno, né? Deve ser broxa. Porque é isso, né? É o ressentimento. O cara é literalmente um impotente, né? Essa impotência ganha um outro significado aí, né? Então é isso, né? Eu acho até que nesse caso do Festim Diabólico é diferente, né? Porque não dá para enxergar o Brandon, eu acho, como um ressentido. Ressentido de quê? A gente não sabe muito ali do passado
desses personagens, o que os leva, né? Isso é que torna o filme mais angustiante, porque a gente só sabe que eles querem matar pelo prazer, né? Como um experimento, porque eles se sentem seres superiores. Aí foi engraçado quando você falou do Philip, né? Que é ele que o Philip que estrangula o David, né? E o Hitchcock é um gênio, né? Da ironia, porque aí quando chega a tia do David, que é astróloga, e ela chega Sim. e pede para ler a mão do Philip, né? E ela chega para o Philip e fala: essas mãos vão lhe trazer grande fama. Olha que coisa genial, Sim, né? sim. Porque Isso me chamou a atenção o também. espectador já sabe que ele é o assassino. Então esse Aí, quer dizer, diálogo quem ganha percebe a uma outra ironia somos nós dimensão. vendo. Exatamente, nós é que percebemos. Então é genial, né? Porque nós somos ali parte da encenação, de certa forma, né? Então E a outra coisa que é importante que eu não comentei antes também, até pelo fato do filme ser adaptado de uma peça, né? Isso eu vou falar no meu curso, né? Com mais detalhes, é que é o fato de que o Brandon e o Philip de certa forma, eles estão proporcionando uma encenação também, né? Ali é É, o palco é. deles. O jantar é uma encenação, né? Eu faço questão de tirar os pratos da outra mesa lá, que já estava posta, e botar aqui no baú, porque eu estou encenando algo, né? Como se a gente estivesse dentro de um teatro macabro, né? Que se tornou Sabe que a a palavra humanidade. ator, a palavra que existe para ator em grego é hipócrita, hipócritas, que é hipócrita. Então Uhum, você sim. ali é um falsário, realmente. Então talvez o melhor ator é o cara que é o mais falso de todos, sem dúvida nenhuma. Então Pois pode é. ser até Pois uma é. brincadeira com isso. Você É. tinha falado do ressentimento. O ressentimento também é um conceito importante no pensamento do Nietzsche, principalmente num livro chamado Genealogia da Moral. Porque ele vai dizer assim, que durante um período heróico, o guerreiro ele gastava a sua energia toda no campo das ações. Então ele não guardava nada. Na medida em que esse cenário de combates diminuiu, né, o homem entrou numa espécie de pacificação em vários aspectos, e o cristianismo, principalmente, né, no caso de Nietzsche, ele reforça isso, a preparação para outra vida, um culto ao repouso, uma, a ideia de que a alma é a nossa principal reserva de energia e tal. Então, quer dizer, na medida em que você guarda essa energia que estava se transformando em ação dentro, ele vai dizer, é como se você tivesse ali um animal selvagem enjaulado. Então, no lugar de sentimento, que é projetar para fora aquilo que se sente, você guarda aquilo dentro e aquilo vai produzindo uma espécie de doença. É um Uhum. sentimento revertido internamente. E aí ele vai indicar que o problema do Ocidente, as mazelas do Ocidente têm relação com essa, com essa entrada em si mesmo e culto ao indivíduo, culto à alma. Daí vem todas as metafísicas, tanto medievais quanto modernas. Por isso que Nietzsche é o pensador do martelo. Por isso que ele é Uhum. o cara que vai querer arrebentar com tudo isso, é o cara que vai querer um outro homem, porque esse homem é um homem que foi sujeito a essa tradição, é um homem adoentado. E, claro que, junto com isso, está o nazismo também, como uma das manifestações dessa doença. Mas, assim, Nietzsche, no pensamento dele, nunca falou de guerra num sentido de arma. Guerra, esse homem que virá, ele será novo pelo pensamento e por outras ações. É uma guerra ligada à dimensão espiritual. Nietzsche nunca foi um apologista da guerra, das armas, do fogo, de nada disso. Então, esse foi mais um ponto corrompido pela irmã dele. Ela fez ela
produziu, assim, acho que o mal, a gente está chegando à conclusão aqui disso, né? O mal tem uma força gigante, assim. Poucas pessoas realizando o mal produzem um estrago gigante. Impressionante. Não, isso é por isso que precisamos muito discutir Nietzsche, né, hoje em dia, e precisamos da filosofia, né, sabe? Eu acho que no mundo de hoje as pessoas de uma superficialidade tremenda, né, as pessoas precisam entender, né, os conceitos, né, de sociedade, né, os conceitos de vivência, né, o que é ser, né, o que é viver. Então, precisamos de Nietzsche, precisamos de Hitchcock, né? Precisamos de gênios, da precisamos arte. de pessoas Pois pensantes. é. E tem um cinema que faz Pois pensar é. que é muito poderoso. Que é o cinema que você trabalha É, também. porque, assim, fica parecendo um discurso nostálgico, né? Mas eu acho que se a gente não entende o mundo de hoje através desses pensadores do passado, seja nas suas áreas, né? Seja Uhum. o Nietzsche, seja o Hitchcock como um pensador também Hitchcock é um das artes. pensador, eu não tenho a menor dúvida Pois é, disso. pois é. Então isso faz com que a gente entenda, e não só faz com que a gente entenda, mas é o que eu sempre digo para os meus alunos, né, nos meus cursos de cinema, faz com que a gente suporte o mundo de hoje, né, porque o mundo de hoje é muito pesado, né, então a gente precisa da arte como uma espécie de suporte. É. Né, O próprio Nietzsche fala a disso gente... literalmente no Nascimento da Tragédia. A arte tem esse papel de alívio do peso brutal do cotidiano. Pois E é, eu queria não, aproveitar sem aqui dúvida. rapidamente, Janô, para também. Você está começando o teu curso agora sobre Hitchcock e eu também estou iniciando Sim, isso o que meu no dia 22. diga aí, até porque eu acho que a gente já passou de uma hora, daqui a pouco o Instagram Daqui a corta a pouco a gente. gente cai, né? Só para Então, avisar a quem entrou agora também, né, que assim que acabar a nossa live, o vídeo, eu acho que ele entra automaticamente na minha página, não sei se ele entra automaticamente na página do Sávio, mas depois o Sávio bota o vídeo lá, sobe na página dele. Né? Então, claro, vai quem ficar perdeu e disponível essa nossa curtiu, vai conversa ficar aí. disponível. Mas conte então do seu curso, começa dia o Pois é, seu curso de inclusive filosofia. a ideia inicial da gente conversar um pouco teria relação com o que a gente está fazendo agora, né? Você preparando um curso sobre Uhum, Hitchcock e eu preparando um curso sobre autoconhecimento. E aí uhum, Nietzsche é um dos personagens, digamos assim, do curso. Eu dividi o curso em duas etapas. Uma etapa que seria a construção do eu pelo autoconhecimento. Aí eu botei Sócrates e Descartes nessa primeira etapa, nas duas primeiras aulas. E depois eu falo da dissolução do eu e uma importância ainda muito presente, né, no autoconhecimento. Autoconhecimento e eu múltiplo se conjugam tanto em Nietzsche, que vai ser o objeto da minha terceira aula, quanto em Félix Guattari. Resolvi pegar alguém que mistura política e psicanálise, criador da esquizoanálise, um cara muito interessante que pouca gente conhece, que eu quis até me desafiar e estudar mais e trazer alguém que eu conheço menos. Não sei se você faz isso também, Janu. De vez em quando eu boto não, alguém no meu nossa, curso para poder me estimular e ir atrás. não, isso o tempo inteiro de. Não, eu mesmo corro atrás e assim, ao preparar os cursos, eu também estou estudando. E o que você falou em relação ao autoconhecimento é o que eu procuro passar para os meus alunos também, né? Estudar cinema é uma maneira de se autoconhecer, né? Ainda mais em tempos pandêmicos, né? Que a gente tem que lidar com esse mundo pesado. Imagina você mergulhar durante 2 meses na obra do Almodóvar ou na obra do Fellini. Então, é o que eu falava para os meus alunos, e eles mesmos também falavam, olha, Janô, para mim é um remédio É, mergulhar na obra do é, Almodóvar enquanto o é. mundo lá fora está desse jeito, entendeu? Na obra do Fellini. O que não significa se alienar, não, é Não, dialogar não, com a obra desses autores para conviver melhor com o mundo
que nos cerca, né? E eu acho que o Hitchcock também oferece isso, a gente vai ver as questões. Então, assim, o meu curso, ele também é um curso de autoconhecimento nesse aspecto, e você sabe que a obra do Hitchcock é gigantesca, né? É muito grande, 50 ele tem filmes, mais muito ou menos, filme. não é isso? Pois é. Então, o que que eu fiz? Vai ser um curso de 5 aulas, em que eu selecionei fases da carreira dele, pegando como critério as adaptações literárias, né? E aí eu considero adaptação de peça, adaptação literária também, porque ao longo da carreira foram 14 adaptações de peças, né? Então, tem alguns que são de livros, tem alguns que são de peças, e nem todos esses livros, porque uma vez perguntaram, o Truffaut, inclusive, no livro dele, de entrevistas com Hitchcock, perguntou, Hitchcock, por que você não adapta o Crime e Castigo, né, do Dostoiévski? Ele fala, não, porque o Crime e Castigo vai ser sempre um livro do Dostoiévski, nunca vai ser um filme de Hitchcock. Né? Então eu quero pegar livros que possam se tornar um filme de Hitchcock, né? Em que as pessoas não enxerguem o filme como o livro, como se eles... Isso é genial, né? Ele quer que as pessoas se descolem da obra literária e passem a enxergar aquela mesma matéria-prima pelo olhar do cineasta, pelo olhar audiovisual, e ele faz isso, obviamente, brilhantemente, e é isso que eu vou tentar traduzir para os meus alunos, né, ao longo dessas 5 aulas que começam na semana que vem. Né? O link para as inscrições do meu curso do Hitchcock estão na minha bio, e para o seu curso de filosofia também estão na Então, sua estão na bio, minha né, bio Sávio? também. Sávio, underline, Laterce, para quem aí. Maravilha, Então, maravilha. e M. Então, Janot, cara, tá? pois é. M. Janot e Cara, Sávio, underline, Laterce. esse papo foi muito bom. Acho que a gente pode até depois marcar outros papos sobre outros filmes, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas também, que eu percebo, né, nos meus alunos. E às vezes eu dou uma aula sobre um determinado filme, e às vezes eles até gostam mais, porque você vai fundo nesse filme específico, né? Então Acontece a imagina mesma coisa você... comigo. A mesma coisa comigo. Pois é, você amplia a discussão sobre o filme para a questão filosófica, para a questão psicanalítica, né? Que nem eu discuti há pouco o Round Six com o Christian Dunker, né? Então, assim, a obra ganha outra dimensão, né? Outra leitura. Então, assim, por isso que é muito bom também você fazer um curso de filosofia em que você traz o cinema para perto, né? A Pro todo assunto. momento, o cinema tem que ser citado em qualquer área. Exatamente, exatamente. Então, assim, que isso então sei que esse nosso primeiro papo seja o primeiro, literalmente, de Também acho. outros temas filosóficos aí. A gente vai Podemos continuar pensar batendo, na mesma pegada com Stanley com Kubrick, Laranja certeza. Mecânica, Kubrick, né? sim, eu tenho um curso do Kubrick, né? Também sobre as adaptações literárias, porque praticamente todos os filmes do Kubrick são adaptações literárias, né? E eu já dei um curso sobre isso, certamente ano que vem vou repetir. E aí eu pretexto para quem sabe a gente discute o 2001, que tem Nietzsche, tem muito Nietzsche também no Sim, 2001, sim. 2001 a gente né? até comentou que poderia, né, de alguma maneira trazer, mas a conversa Pois é. gira tão fluida que o tempo passa e a Não é à gente nem... toa que a abertura do 2001 é o Alços Pratos Zaratustra, Aí, ó, né? as combinações Tem das o coisas. conceito. O macaco são as 3 notas. Pam, pam, param. O macaco, o homem e o super-homem, né? Olha o Nietzsche entrando aí Tá lá de de novo. novo. Mas enfim, mas isso é papo para uma próxima Também acho. live, né, sabe? É outro Então, caminho. poxa, foi ótimo te reencontrar, cara, depois de tanto tempo Também acho e, incrível. e a Aprendi um monte de gente coisa hoje. volta a se Sempre. encontrar, e eu também acho que foi muito instigante. Espero que vocês tenham gostado, vocês todos que assistiram aí ou que estão vendo o vídeo. Continuem seguindo a gente, acompanhando a gente aqui no Instagram, no YouTube, onde for, que vai ter mais coisa boa vindo por aí. Isso Queria aí, agradecer sabe? também a presença de todo mundo. Obrigado, Janô, pela disponibilidade aí de separar um tempo para conversa. Conversa muito estimulante, muito bacana. Espero Foi ter ótimo. mais. Espero ter mais. A gente se encontra então na próxima. Ok. Abração. Tchau, boa noite Até para todos. mais. Valeu, Janô. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Tchau.